Fala galera do canal da DAP Engenharia, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Dario Pereira, sou o fundador aqui do grupo DAP Engenharia e hoje, continuando o nosso assunto aí do nosso projeto mecânico Plataforma Flutuante, estamos aqui para falar, de resistência dos materiais e o memorial de cálculos, tá? Mas antes, já vai curtindo o vídeo aí, se inscreva no canal, e ative o sininho aí de notificações, que é muito importante para a gente continuar esse trabalho. Vamos lá? Vamos junto aprender desse projeto aí. Então pessoal, hoje nós vamos falar aí de resistência dos materiais e vamos falar também aí da parte do memorial de cálculos, tá? Vamos começar por resistência dos materiais aí. Resistência dos materiais, galera, é a capacidade de uma viga, de um material, de resistir a uma força aplicada, certo? Nós estudamos a resistência dos materiais, porque nós temos na construção mecânica, que é o que a gente está fazendo aqui. Na construção mecânica nós temos diversos materiais, tá? E aí tem as suas particularidades, você analisa um monte de fatores, para saber o que você vai utilizar aí na sua construção mecânica. Nosso projeto a gente escolheu na verdade aí o aço carbono, tá? Mas tem uma infinidade aí, tem ligas metálicas, tem polímeros, tem o desenvolvimento em materiais, hoje a tecnologia dos materiais, é enorme. Então, para que nós alinhamos isso, aqui para mostrar para vocês, quais são os fatores pertinentes, Os materiais, ele tem uns ensaios, Tem uns ensaios que nós consideramos em resistência dos materiais o regime elástico e o regime plástico. Então, a capacidade de resistir, a força aplicada, ela está entre o regime elástico e o regime plástico. O que é o regime elástico e o regime plástico? Pessoal, nós temos uma viga, Nós temos uma viga e temos a força aplicada a essa viga, certo? Eu tenho uma elasticidade dessa viga, tá? Eu tenho os apoios, eu posso estar apoiado aqui, então ela vai fletir e vai voltar. Quando você fala em elástico, ele tem memória. Nós costumamos dizer em engenharia que o material ele tem memória. Então ele flete e volta, vai fletir e vai voltar. Eu aplico a força, ela flete. Eu tiro a força, ela volta. Esse é o regime elástico, tá pessoal? Regime elástico. O que seria o regime plástico? O regime plástico, galera, é a deformação plástica e ela não volta, entendeu? A força aplicada é tão grande que ele vai deformar e não vai voltar, entendeu? Ah, isso é ruim? Não, não é ruim. Nós vamos ver no próximo vídeo, em conformação mecânica e tratamento térmico, que isso às vezes se faz necessário. Só que em resistência dos materiais, nós olhamos, porque nós estamos fazendo a construção metálica, então nós olhamos aí apenas para a deformação elástica. A plástica nós não levamos em consideração, para dimensionar o material, pessoal, entendeu? Nos ensaios é claro que você vai considerar isso. Nós temos os gráficos de tensão-deformação. O que é isso? Os materiais, diversos que eu venho falando aqui já, eles são submetidos a ensaios, tá? Destrutivos ou não, certo? E aí, por meio desses ensaios, nós vamos saber o limite de escoamento desse material. Esse limite de escoamento, ele vai dizer muita coisa para a gente mais para frente, quando a gente começar a falar dos outros cálculos pertinentes que nós vamos ver daqui a pouco. Então, quando eu tenho o meu gráfico tensão-deformação, por exemplo, um aço carbono, um ABNT, lá sai 1020, certo? Eu coloco ele lá num ensaio e ele vai me gerar lá, vou chutar aqui, 300 megapascal, certo? Que é a pressão, certo? Pressão é força sobre área, pessoal. Vamos voltar a lembrar isso aí, a gente já viu no canal, mas pressão é uma força aplicada por uma seção transversal, por uma área, certo? Isso é pressão. Então, megapascal, unidade de pressão aí, de tensão. Esse gráfico, ele vai gerar para a gente, o limite que eu tenho, certo? Limite de escoamento. Então, falamos aí do regime plástico, regime elástico, E nós temos, pessoal, nós trabalhamos aí
entre o elástico e o plástico, mas é claro que nós temos um fator de segurança, pessoal, entendeu? Ainda mais quando uma construção metálica se trata de pessoas, entendeu? Então a gente tem um coeficiente de segurança para, no regime elástico, não chegar nem perto aí do regime plástico, tá ok? Porque o regime plástico, após ele, é a ruptura, certo? Então, vocês têm uma viga, se eu aplico uma tração nela, eu vou fazendo o meu regime, eu saio do meu regime elástico, eu já passo para o meu regime plástico, após isso, pessoal, é a ruptura, certo? A minha seção transversal, ela chega a diminuir, ela se rompe, tá ok? Na resistência dos materiais, nós temos, acredito aí, temos vários fatores para ser analisados, mas os três principais nós podemos citar aí como o momento de inércia, o raio de giração e o módulo de resistência, tá? Esses três fatores, eles são muito importantes, né, para a resistência dos materiais, né, para a escolha do meu material, né? E aí o que vai te dizer qual material você selecionar vai ser os esforços mecânicos que você vai ter no seu projeto, né? E os seus parâmetros do material, certo? Momento de inércia, raio de giração, tudo que eu falei aí e um pouco mais, tá? Os nossos cálculos desse projeto, eles foram feitos todos via software. Só que nós estamos aqui para mostrar para vocês como fazer. Por que nós estamos fazendo isso? Porque é importante, pessoal, quando você vai dirigir uma experiência, né? Quando você vai dirigir um carro automático, né? Preferencialmente, né? É melhor você saber num câmbio manual. Porque aí você passa para o automático falando, pô, que delícia, né? Passei de um Fusquinha para uma BMW, certo? Se você fazer o contrário, se você é novo de habilitação e dirige muito tempo carro automático, você apanha muito para dirigir um câmbio manual, certo? Vou citar um outro exemplo. Nós temos o paquímetro, né? O analógico, você faz a leitura e tudo mais. Se você tiver um digital, é muito mais fácil. E se você está em campo, acabou a bateria do seu digital e você tem um analógico e você não sabe fazer a leitura? E aí? Já pensou nisso? Então, nós temos que saber fazer esses cálculos, né? Então, por isso que nós estamos mostrando para vocês da onde ele vem, mostrando as propriedades das resistências dos materiais, né? E aí mostrando também, nós vamos mostrar no memorial de cálculos como você chega até isso, né? A escolha do seu perfil e aí os cálculos, tudo que está envolvido no projeto. Isso é muito importante, é de suma importância. Então, nós vamos falar aí dos esforços mecânicos. O que eu tenho, né, para mim parametrizar, para a escolha do material, né, para a resistência dos materiais, parâmetro resistência à escolha do material, eu tenho que analisar os esforços mecânicos que eu vou ter nesse projeto. Quais os esforços que eu tenho? Eu tenho a tração, pessoal, ó, tração, eu tenho duas forças puxando, certo? Tração. Eu tenho a compressão, material voltando, certo? Eu tenho o que mais? Eu tenho torção, certo? Torção, vem de torcer mesmo, torção. Eu tenho o cisalhamento, que é uma força aplicada que o material tende a cisalhar, cortar, tá? Eu tenho em chapas, né? A flambagem, certo? Em chapas eu tenho a flambagem. E aí eu tenho um que acontece muito, né? Nós estamos falando aqui, pessoal, o nosso projeto, ele é um projeto mecânico estrutural, mas nós temos projetos mecânicos dinâmicos. Qual é a diferença de um de outro? Quando você fala num projeto mecânico estrutural, você analisa a estrutura com a estática, tá? Nós passamos na estática. E aí, quando você analisa o processo dinâmico, o próprio nome diz, você analisa os movimentos e os esforços pertinentes ao movimento. Eu tenho os diagramas aí, um diagrama que é muito importante para projetos dinâmicos, é o diagrama flexo-torção. O que é isso? Quando você tem uma transmissão, você tem engrenagens, e aí o que acontece? Você tem a torção, certo? Porque você tem a força motora aqui, né? E aí a movida aqui. E aí quando eu faço isso, o eixo ele sofre uma torção. Essa torção também me proporciona, né, uma flexão, pessoal. Esqueci de falar da flexão, né? Flexão é quando é um esforço da estática também que está flexionando aqui. São duas forças, né? E aí o material, a viga, o material aí a tendência é fletir, certo?
E aí o diagrama flexo-torção, ele vem dessa parte dinâmica. Por quê? Eu tenho uma força motriz, aqui a engrenagem movida, e aí eu proporciono nesse eixo uma flexo-torção. Flexo-torção, certo? A torção vem da engrenagem e aí as forças envolvidas, ela tende, se você dimensionar o eixo errado, você pode até ver isso aí, que ele faz a deformação elástica assim a olho nu, certo? Então, por isso o dimensionamento dos projetos dinâmicos aí tem que ser, tanto estático quanto dinâmico, tem as suas particularidades, tá, pessoal? Então, falando de esforços, a gente chega aí a pontuar esse, certo? Pessoal, agora nós vamos para o memorial de cálculos. O memorial de cálculos, pessoal, ele se inicia de uma forma e aí vai até o final. Só que ele é muito particular, de empresa para empresa, de pessoa para pessoa, tá? Como que a pessoa quer, né, fazer esse fluxo. Mas o fluxo, ele não foge muito das variáveis que você já tem, certo? Da sua demanda. Por exemplo, o seu cliente, quando eu falo, é cliente interno ou externo, pessoal. É um cliente externo de uma empresa ou é o seu cliente interno ali da fábrica, que você é um setor de engenharia e tem o seu setor de produção que te pediu um projeto, certo? Então, nós vamos lá iniciar o nosso memorial de cálculos pela demanda, né? O que nós temos na plataforma flutuante, o que eu tenho de variáveis envolvidas lá, que já são conhecidas, na verdade, tá? Vou mostrar para vocês. O que nós temos de conhecido, nós temos, né, a força da correnteza, certo? Nós temos a força peso das bombas, certo? Nós temos a força peso das bombas, que as bombas já foram pré-selecionadas com o projeto hidráulico, certo? E nós estamos fazendo o projeto aí da plataforma em si, tá? Então nós temos o peso das bombas, a força da correnteza. O que nós temos que analisar, né, que são desconhecidas e vão sair, né, vão ser resultantes do nosso projeto. Eu tenho uma casa de bombas, eu vou dividir o projeto para vocês entenderem, né? Eu tenho uma casa de bombas, onde eu vou alocar as minhas duas bombas. Eu tenho a minha balsa flutuante e essa balsa é que vai suportar, né, o peso da casa de bombas com as bombas e tudo mais. Ela que vai fazer lá, né, por meio do empuxo, vai ficar flutuante, suportar o peso das minhas captações de água, certo? Eu tenho a minha balsa e aí eu tenho, pessoal, as minhas rampas de acesso. Eu tenho uma rampa de acesso para o carrinho fazer a manutenção das bombas e eu tenho outra rampa de pedestre, que foi separado nesse projeto. Então eu tenho duas rampas, uma balsa, uma casa de bombas, certo? E aí, pessoal, o que eu tenho que ter, né, a visão do projeto? Eu vou ter, né, os pesos desses caras. Eu tenho peso de tudo isso, tá? Eu tenho o peso da minha bomba, só que eu tenho o peso da minha casa de bomba também, certo? E aí eu tenho o peso da minha estrutura da balsa, certo? E eu tenho o peso das rampas. Tudo bem que as rampas, pessoal, elas vão ser engastadas no bloco de ancoragem. No bloco de concreto é o bloco de ancoragem, certo? E elas vão ser engastadas lá por meio de uma articulação. Vocês vão ver isso aí. Então, o peso aí, nós fizemos o peso total para o projeto, para quê? Para a gente ter certeza que o nosso flutuante ali, a nossa balsa, ela vai suportar tudo isso. Mesmo que venha, vamos falar no acidente que está engastada lá, o pino solta das duas, que é quase impossível, mas o pino das duas articulações se soltou lá por vibração, por algum motivo soltou, né? Essa balsa não vai afundar, tá? Com o peso total das rampas, ela não vai afundar. Então nós temos isso. Aqui nós temos as forças, vou colocar como força, né? Força-peso. Então, para análise, pessoal, é isso que foi feito, a análise, né, das demandas lá. Então, eu já sei as minhas variáveis aqui macro, certo? Sei as minhas variáveis macro. Eu vou fazer
um desenho para vocês da plataforma, só para a gente poder entender um pouco. Quem segue o canal aí sabe que eu sou ótimo de desenho. Sou ótimo de desenho. E aqui são os blocos de ancoragem, tá? Eu tenho aqui os cabos de aço também, tá? Eu tenho aqui os, né? A minha estrutura aqui, ela também é ancorada por cabos de aço. Essa estrutura da plataforma. Aqui nós temos a casa de bomba e aqui nós temos, né, essa rampa é para o carrinho, essa rampa é de pedestre. Pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu rio aqui, tá? A minha força aqui, força da correnteza, certo? E aí, aqui eu tenho as bombas. Na minha casa de bombas, eu tenho a força, peso das bombas, certo? Força, peso das bombas. Então, as variáveis que a gente comentou estão aí, certo? O que eu tenho que dimensionar agora, pessoal? Eu tenho que saber, né? Primeiro de tudo, nós começamos aqui fazendo esse desenho, mas nós iniciamos, pessoal, o projeto sempre com a modelagem. Vocês vão ver, daqui a uns 2 vídeos, vocês vão entender a modelagem 3D. Isso aqui é tudo modelado e aí a gente parte com os cálculos. Por que a gente começou aqui? Começamos para falar um pouco de um conteúdo teórico para vocês, que foi resistência dos materiais, para vocês entenderem o passo a passo aí, tá? Mas a modelagem, ela vem um pouco antes, e aí depois você põe no software, sai calculando, fazendo memorial de cálculo, coloca todas as forças envolvidas e assim vai decorrendo o projeto, tá ok? Mas vamos mostrar para vocês com embasamento técnico, então, a escolha dos perfis aí. Pessoal, casa de bombas, ela tem uma monovia, né? Ela vem para esse lado, ela tem uma monovia para mim fazer manutenção. O que é uma monovia? É uma viga W, que eu ponho um trolley com uma talha elétrica, e aí eu suspendo a minha bomba aqui, casa de bomba, eu suspendo as minhas bombas aqui, venho até aqui, o carrinho tem um guincho elétrico aqui, o guincho elétrico, né, ele puxa o carrinho aqui, ele puxa esse carrinho até aqui, certo? E daqui, aqui é plano, eu levo o carrinho lá, ponho minha bomba em cima, venho aqui, aqui como é um aclive, eu pego, coloco o gancho, né, no meu carrinho e piloto manualmente, o carrinho vai subir até lá para fazer manutenção. Tá? Essa é a logística aí da manutenção. Então essa monovia, essa casa de bombas, como vocês vão ver na modelagem aqui no canal, ela é, a estrutura que nós escolhemos é a viga W, tá? O perfil dela aí, perfil I, tá? Viga W, tá? A estrutura da casa de bomba é a viga W 150 por 18, tá? Por que 150 por 18, né? O que é 150 por 18? A altura dela é aproximadamente 150 e 18 é 18 quilos por metro da viga, tá ok? Essa é a descrição aí da viga W. Essa casa de bombas a gente fez tudo em viga W e, né, porque ela tem o que? Nós temos a força da correnteza, né, aqui no nosso flutuante e nós temos também, né, temos o balanço aí do forças axiais, né? Esse balanço gera forças axiais na minha estrutura. Então, escolhemos aí, né, por muitos cálculos e estudos, optamos pela viga W. Como a viga W, ela tem esse peso, então nós já, né, percebemos que como a casa de bombas, né, até pelo movimento das bombas, né, as energias cinéticas que tem ali, até para fixar a bomba, nós escolhemos esse perfil e aí para também, né, resistir às forças axiais da balsa. Na balsa, pessoal, nós optamos por um perfil retangular, 150 por 100, na parede de 4,75, 3,16, tá? O material nosso aqui, as paredes são padrão polegada, mas a parede dele aí, 4,75, certo? E a viga W, 150 por 18.
Esses foram os perfis escolhidos. Esse eu já falei para vocês que aqui nós temos cargas, né, radiais e axiais. Pessoal, curiosidade, radial, 90 graus em sentido do eixo. Tenho meu eixo X, eu tenho uma força aqui, força radial. Eu tenho meu eixo aqui e eu tenho uma força aqui, no sentido do eixo, ou aqui, mas é o mesmo sentido, não é? Axial, entendeu? Sentido do eixo axial, 90 graus, perpendicular com o eixo radial. Curiosidade aí. Assista até o final que tem dica no final, hein? Tem dica do canal aí. Então, pessoal, aqui nós escolhemos esse perfil. Por que o tubo retangular? Porque, pessoal, além da resistência, né, por ele ser um tubo laminado, né, nós vamos ver com formação mecânica no próximo vídeo, ele é um tubo laminado, isso aqui é uma viga laminada também, ele é um tubo laminado com costura, certo? Ele criou altas resistências, né, por causa dos ângulos nesse perfil. E também ele tem um alívio de material no meio, muito importante para o peso. Porque a balsa, pessoal, ela é basicamente para juntar, fazer a junção aí dos meus flutuantes, certo? Vamos falar do flutuante agora. Nós estamos falando aqui vamos falar do flutuante. E aí nós chegamos, né, escolhemos perfis por resistência dos materiais, vimos que o material que a gente tinha, nós tínhamos a força-peso da bomba, tínhamos a influência da correnteza, e aí, né, tínhamos tudo isso. Escolhemos, optamos, o cabo de aço, nós chegamos a um cabo de aço de 3/4 em inox, tá, pessoal? Para fazer a ancoragem aqui da nossa balsa. Isso tudo por meio de cálculos, pessoal, mas eu vou mostrar o caminho dos cálculos. Nós temos o peso da bomba, a influência da correnteza, peso da casa de bombas, fizemos a estrutura, né? Nós temos, quando você tem uma estrutura metálica, nós chamamos de nós, né? Nós ou junção. Um nó ou uma junção é a mesma coisa. O que é um nó ou uma junção? Onde você vai fazer, né, uma solda, tá, pessoal? Então, nós dimensionamos a casa de bomba, vimos a quantidade de nós, as influências de forças nesses nós e tudo mais. Quando a gente definiu isso, a gente já tinha o peso da nossa casa de bombas. Descobrimos o peso. Depois, o que nós fomos dimensionar? A balsa, para sustentar tudo isso, inclusive as rampas de acesso, tá? As rampas de acesso, as longarinas, as outras vigas são W150. As longarinas da rampa de acesso, por causa do esforço, né, diagrama flexo-torção, porque mesmo que ele é um projeto estático, ele tem um certo movimento aí da correnteza, da variação de nível e tudo mais, tá? Então é bem complicado esse projeto, porque você tem que analisar, é estrutural, mas também não é totalmente estático. E aí, nós fizemos aqui essas longarinas, as principais, tá, pessoal? Porque elas não têm apoio aqui no meio. Ela tem um comprimento de 7 metros sem apoio. Então as longarinas é a viga W300. 300 por 28, tá? Então, vocês já sabem a descrição, 300 a altura ali do meu perfil I aqui, e aí 28 é 28 quilos por metro da viga. Bom, então nós temos o peso da casa de bomba, temos o peso das rampas, que nós já projetamos a rampa, temos ali todas as variáveis envolvidas, né? Por quê? Porque o projeto é nosso, nós olhamos a demanda, peso da casa de bombas, influência da correnteza e influência também do vento, tá? Tem uma relativa influência do vento, né, batendo aí na estrutura, certo? Analisamos tudo isso e aí nós chegamos aí, né, a valores de força, as nossas forças, né, peso que eu vou ter ali. E aí, galera, aparece uma coisa muito interessante agora para a gente fazer o nosso memorial de cálculos, né? Nós temos a força, peso total de tudo. O que está na força-peso total? Eu tenho a somatória
tá? De peso da bomba mais peso da balsa mais peso da casa de bombas mais peso das rampas. Isso, eu tenho a força-peso total. E aí eu tenho, né, a influência do vento e da correnteza na axial, certo? Eu tenho aí as forças radiais, considerar radiais a força-peso. O que eu preciso agora, né? Eu tenho alguma influência na axial aí que gere um balanço, né, aí da plataforma, mas a gente tentou evitar esse balanço ao máximo, engastando ela, né, tracionando os cabos de aço ali de 3/4, eles estão com um esticador, então fez um movimento ali para ele não ter esse balanço. E essa força-peso total, galera, após o nosso projeto pronto, nós fomos atrás do fornecedor para quê? Para a gente adequar o flutuante, né? O elemento flutuante. Existe uma coisa que nós temos, né, que nós estudamos aí em cálculo estrutural, né, em cálculo, que é a força concentrada, tá? Isso é uma força concentrada num ponto. Aqui ela está no centro, mas ela poderia estar aqui, aqui, não importa. Essa é uma força concentrada, certo? Existem muitas balsas aí, muitas plataformas flutuantes, que ela trabalha com a força concentrada. Ela tem só 2 flutuantes grandes, e aí a casa de bombas no meio, e eu tenho uma força concentrada aí, tá? Eu tenho que ter uma estrutura muito mais robusta, né, em termos de vigas aí, porque esses flutuantes são 2 componentes aqui da força-peso. 2 empuxos que complementam, ação e reação, já vamos falar já. E aí, eu tenho também, pessoal, uma coisa que é a força distribuída, tá? Força distribuída. Eu tenho o mesmo valor, imagine que eu tenho o mesmo valor que eu tinha lá na outra, né, concentrada, só que agora eu tenho ela distribuída na viga. Fica muito mais fácil de trabalhar, tá? Então nós optamos por um modelo de flutuante na balsa toda. Vocês vão ver aí na modelagem que ela é completa. Elas são 14 conjuntos de flutuante. O que é o conjunto de flutuante? Conjunto, ele tem uma emenda, tá? E eles são 2 flutuantes. E aí eu tenho a minha estrutura aqui em volta para segurar esse cara, um sanduíche. Eu tenho uma estrutura em cima, uma estrutura embaixo, e aí eu tenho os vergalhões que eu aperto isso aí e ele fica ali o flutuante, certo? A minha casa de bombas, ela está suportada pela minha estrutura e a minha estrutura está flutuando por causa do meu flutuante, certo? Cada conjunto desse, eu tenho 14 conjuntos de flutuante. Cada conjunto desse, e aí quando eu tenho a minha força-peso total, eu consigo dimensionar, né? Nós chegamos que nós precisávamos de 14 conjuntos. Eu não me recordo agora os valores, mas 14 conjuntos, acho que era cada flutuante era 868 quilogramas, tá? De empuxo. Então, galera, o que é? Eu tenho 868 quilogramas, né? Quilogramas forças, aí de empuxo. O que é o empuxo, pessoal? Esse aqui é o meu empuxo que o fabricante fornece por cada conjunto de flutuante. O que é o empuxo? O empuxo, pessoal, é igual ao volume imerso vezes a densidade do líquido, volume do corpo imerso, densidade do líquido que está ali, vezes a gravidade. Tá? Isso é empuxo. Empuxo, pessoal, nesse projeto, ele é a componente reação da minha força-peso, certo? E aí nós entramos, vamos falar lá do pai da mecânica, o Sir Isaac Newton. É um matemático, né? E ele fez as 3 leis que regem a mecânica e a dinâmica até hoje. Nós temos as 3 leis. A primeira lei, que é a lei da inércia, certo? Que um corpo, eu vou resumir aqui, um corpo ele não sofre variação de velocidade, vamos dizer assim, se não tem atuação de uma força. Então, se ele está estático e não tem força atuante ali, ele continua estático. Se ele está no movimento
contínuo, né? No movimento uniformemente variado, certo? Ou movimento uniforme, né? Se ele tá, os princípios da estática e da cinemática que eu comentei com vocês, tá? Ele está no movimento uniforme, se ele não tem uma força, ele não vai alterar a sua velocidade, certo? Vai continuar assim. Essa é a primeira lei de Newton. Segunda lei, pessoal, é o princípio fundamental da dinâmica. A força é massa vezes a aceleração. Força resultante é massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton. E a terceira, pessoal, é aqui, né? Pega aqui, que é ação e reação. Se eu faço uma ação, né, uma força, no quadro, o quadro reage com uma força na minha mão. Ação e reação. Então, se eu tenho um peso aqui, X, imagina que o peso seja X, o peso, eu não posso ter o meu empuxo X, certo? Eu tenho que ter o meu empuxo, vamos lá, para suportar 1 e 1/4 de X, certo? O que acontece? Quando nós começamos, né, a calcular, eu me lembro que nós chegamos por volta de 9.000, o peso aí, 9.000 e alguma coisa. Vou colocar 9.000 redondo, tá? 9.000 quilogramas. E aí nós colocamos 14 para a gente ter um fator de segurança, né, de 3.000. Lembro que o empuxo que a gente conseguiu por volta de 12.000, certo? Então nós temos um fator de segurança aqui de um peso de 3.000 quilos. Então pode subir pessoas lá, né? Pode ter uma intervenção com um peso a mais, né? Pode ser colocado uma outra bomba, porque tem um lugar para uma terceira bomba. Então a gente fez esse fator de segurança aí, né? Porque é um projeto, como eu disse no início, que nós estamos trabalhando com pessoas, né? Tudo bem que a captação de água está lá trabalhando 24 horas, mas eu tenho pessoas fazendo intervenções lá, manobras em válvulas e tudo mais. Então, pessoal, aqui nós mostramos para vocês como nós partimos o nosso memorial de cálculos com as forças macro, certo? As forças radiais, axiais do projeto. Nós conseguimos chegar no material, analisando, né? Aí quando você tem o macro, depois você analisa parte a parte, que você pega uma estrutura dessa, você vê o que você precisa de estrutura para suportar isso aqui, certo? Eu tenho aqui o meu flutuante, só que eu tenho uma carga aqui admissível de 868 por flutuante. Então eu preciso aqui também de uma estrutura que suporte isso aqui, né? Da junção ali do flutuante para isso. A casa de bombas do mesmo jeito. A casa de bombas eu tenho o peso das duas bombas, certo? E aí só que eu tenho a monovia, eu tenho a talha elétrica, né? Eu tenho intervenções ali, forças axiais ali que pode gerar, quando eu suspendo um peso, né? O efeito do momento de inércia, o peso vai para lá, vai para cá, mais forças eu vou ter ali, né? Aí começa a aumentar os esforços mecânicos que a gente falou agora há pouco, tá? Então tudo isso nós estamos mostrando, nós vamos mostrar para vocês aqui os cálculos, mas tudo isso dá para ser feito na unha, tá? Mas hoje com a tecnologia, graças a Deus nós temos softwares que nós conseguimos fazer isso. Mas, como eu disse, nós temos que saber de onde vem. E aí, galera, chegou a hora tão esperada. Uma novidade no nosso canal aí, nós estamos com dicas, né, aos finais dos vídeos, para mostrar para vocês aí, facilitar a vida de vocês em alguns aspectos, tá? A dica de hoje, pessoal, como falamos aí de memorial de cálculos, é sobre cálculos. O que nós podemos, né, falar para ajudar vocês nos cálculos? O que eu faço? Eu, Dario, sempre fiz, né? Eu organizo os meus cálculos. Eu pego, né? Eu pego os meus, o que eu tenho de explícito. Por exemplo, é um exercício de física, por exemplo. Eu pego o que eu tenho lá, ele me dá a força-peso. Então eu vou força-peso, certo? 10 newtons. Eu tenho a força-peso. E aí eu vou escrevendo isso. Eu tenho, ele me deu o valor da densidade, a massa específica, ele me deu a densidade lá, sei lá, 8, densidade, pessoal, já para lembrar a unidade de medida, eu falei densidade, nem estou com unidade de medida na cabeça,
mas eu sei a fórmula, eu sei de onde vem. Massa sobre volume. Então, no sistema internacional, eu já vou colocar aqui quilogramas, unidade de massa, por volume. Volume no sistema internacional, metro cúbico. Se fosse no sistema CGS, não tem problema. Centímetro, grama, segundo. Não tem problema. Faz do mesmo jeito, você lembra, é só aplicar a fórmula ali. Nós vamos ter aqui umas dicas também, de mais para frente de cálculo, quando você chega, né, no valor e aí você acha a unidade de medida. É muito interessante isso aí também. Mas vamos lá, vamos por partes. Então, eu tenho as duas variáveis aqui, certo? Isso eu tenho. E algumas coisas não estão, né, ali explícito, mas está, vamos dizer assim, implícito, né? Está dentro ali do exercício e basta você fazer uma leitura, né? Aquela leitura legal que você vai começar a ver, né? Ele dá algumas situações. Então, primeiro, vamos lá, vamos por partes. Vamos falar. Então, primeiro de tudo, organizar as minhas variáveis, certo? Banana com banana, maçã com maçã, vou organizando minhas variáveis lá, com as devidas unidades de medida, certo? Preferencialmente no sistema internacional. Se o exercício pedir em outro sistema, você faça também, não tem problema. Depois, pessoal, eu dou uma boa lida. Isso serve para concurso, para prova da faculdade, prova do técnico, prova do Senai, tudo. Dou uma boa lida e anoto o que está mais ali, né? Ó, isso aqui é uma dica, vou precisar, anoto. Terceiro, pessoal, é desenhar. Já ouviu aquele ditado, você entendeu o que é que eu desenhe? Pessoal, se você não entendeu, pede para o cara desenhar. Porque basicamente engenharia, mecânica, elétrica, eletrônica, nós entendemos tudo com desenho. Se você não conhece a máquina, você vai atrás do esquema elétrico. Concorda comigo? Se você tem que desmontar um redutor e nunca desmontou, você vai atrás do desenho mecânico. Concorda comigo? E por aí vai. Um esquema pneumático, um esquema hidráulico, é tudo desenhado. Então, quando o cara fala, quer que eu desenhe? Fala, bicho, não entendi, desenha aí. Tá? Vamos de humildade que é melhor. Então, a terceira parte é fazer esse desenho. Por que nos exercícios de física sempre tem os bloquinhos? Porque o professor, o mestre, né, o doutor lá, ele quer que você entenda, materialize isso. Se não tem, você desenha. Se vier numa prova aqui que vai fazer uma... né, tem N tipo de provas, né? Tem prova que é do seu curso lá. E tem prova que está fazendo uma seleção com você. Às vezes o cara vai dificultar mesmo. Num concurso, num vestibular, ele não vai te dar o desenho. Mas você pode fazer o desenho. Faça o desenho, entendeu? Como nos exercícios de física que o pessoal já desenha, faça em todos. Então, ele coloca lá, né? Ele coloca, por exemplo, nós estávamos falando da plataforma flutuante. Ele coloca lá um corpo, né? E aí você tem aqui o volume imerso, né? Você tem a força-peso, mas ele te deu a densidade. Aí ele falou no enunciado o volume imerso. Você vai lá e anota, pô, ele falou que o volume imerso, né, é 2 metros cúbicos. E aí, pessoal, ele te dá, ele vai falar para você aqui que ele quer saber a força-peso, né? A força-peso desse cara aqui. O que você vai fazer? Você vai calcular, né? Você vai calcular o quanto que ele tem aqui de... calcular o empuxo, certo? O empuxo. Você tem o volume imerso, você vai chegar aí na força-peso, certo? Porque você vai ter que o empuxo vai ser igual à força-peso. Então, essa é a dica, pessoal. Dica de hoje muito importante. Qualquer tipo de cálculo, organize-o. Os 3 passos. Primeiro, anote as variáveis que ele já te dá no exercício. Segundo, pegue as variáveis ou as dicas que estão no enunciado e depois materialize isso. Faça um desenho, tá? Faça um desenho. Aí você mata a pau qualquer tipo de cálculo aí, tá? Isso é, tendo já a teoria aqui. Estude antes. Tenha a teoria e depois na hora de executar, organize, faça um planejamento e você vai tirar de letra. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Falamos aí da segunda etapa do nosso projeto Plataforma Flutuante. Esse é um projeto muito interessante, tem muitas etapas aí pela frente. Vamos falar no próximo de conformação mecânica e tratamento térmico. Vamos mostrar para vocês as modelagens 3D, vamos falar sobre as soldas, vamos falar sobre caldeiraria,
Pessoal, vai ser muito legal, tá? Então acompanhem, não se esqueça, se inscrevam no canal, deixe o seu like lá, o seu joinha, tá? Ative o sininho de notificações e compartilhe, pessoal. Vamos levar conhecimento a todos aí, tá? Um abraço, fiquem todos com Deus.